Olá, queridos, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma semana para nós darmos prosseguimento no ensino da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse trimestre sobre o tema O Verbo que se fez carne e vendo Jesus na perspectiva do apóstolo do amor, o apóstolo João. Portanto, ao longo desses 3 meses, começando agora no mês de abril, nós estamos fazendo uma exegese do livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E hoje estamos diante da lição de número 5, que tem por título A Verdade que Liberta. Este tema que é extremamente importante para uma compreensão clara de como nós somos livres em Jesus. Nosso textual está no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 8, versículo 32, onde a Bíblia Sagrada diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática nos fala que o Verbo Divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nós vamos aprofundar durante esta lição exatamente o que esta verdade prática nos apresenta, porque o nosso objetivo aqui é mostrar para os irmãos o que está por trás de toda a estrutura que nós temos de tópicos da nossa lição, que é o texto áureo e, portanto, como é que a gente pode fazer a correta interpretação deste texto, de alguma forma auxiliar os irmãos também que vão ministrar esta aula na lição presencial desta semana. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, os versículos 16 a 18, depois o 37 e o 38, e também o capítulo 8, os versículos 31 a 36. E depois os irmãos podem, obviamente, fazer esta leitura para também ampliar o seu conhecimento deste tema que nós estamos estudando. Muito bem, meus irmãos, a grande questão desta lição está no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. É onde Jesus está falando: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É bem verdade que esse texto, por muitas pessoas, é interpretado de uma forma equivocada. Talvez você já tenha ouvido alguém se referir a ele como se tratasse de aquisição do conhecimento. Uma vez que você adquire conhecimento, você passa a ser uma pessoa livre. Isso até é usado por algumas universidades, alguns professores, educadores dentro da perspectiva educacional do nosso país, usam esse texto, citam esse texto como se o conhecimento fosse libertador. De alguma forma isso é verdade, mas não na perspectiva do que Jesus está falando aqui. Conhecimento pode, de fato, libertar alguém da ignorância, não é? Ou de estar debaixo de um jugo de escravidão, de algo que lhe aprisiona por não ter acesso à informação. Mas na perspectiva do que Jesus está falando aqui, não tem nada a ver com isso. E nós queremos justamente poder mostrar para os irmãos o que Jesus estava falando e navegar em alguns textos das Sagradas Escrituras que nos ampliam a visão desta verdade. Então, para que a gente possa compreender o que significa conhecer a verdade e a verdade nos libertar, na perspectiva bíblica, no objetivo do que Jesus estava tratando com os fariseus naquele dia, com os judeus que ali lhe ouviam e até argumentavam com ele a respeito do que ele estava falando, nós precisamos fazer 3 perguntas. Observe que o texto diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Portanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer é nos libertar do quê? Do que precisamos ser libertos? Esta é uma pergunta que vai nos ajudar a entender o que esse texto está falando. Segundo, nós devemos nos perguntar o que ou quem, neste caso, é a verdade, para que a gente possa também ampliar esse entendimento de que esta verdade é um agente de libertação da nossa vida. E terceiro, precisamos nos perguntar o que é conhecer. Dentro dessa perspectiva de conhecer a verdade, não só precisamos saber que verdade é essa, mas de fato o que Jesus estava falando quando ele se referia a conhecer esta verdade.
Obviamente, aqui nós vamos ampliar também um pouco o conhecimento de que conhecer vai além do que nós sabemos sobre esta palavra de forma superficial. Então, observem os irmãos que quando nós fazemos essas três perguntas, do que é preciso ser liberto, quem é a verdade e o que é conhecer, eu estou de trás para frente do versículo fazendo uma depuração, fazendo um aprofundamento do que, na verdade, está sendo expressado. Então, a primeira pergunta, do que precisamos ser libertos? Este foi o grande problema dos judeus que ouviram Jesus falando isso naquele dia. E o próprio texto vai nos dizer, se nós lermos aqui os versículos 33 a seguir, que é a sequência desta expressão bíblica, os judeus vão responder dizendo: somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ou seja, do que nós precisamos ser livres? Na mente deles, eles já eram livres por serem descendentes de Abraão e não estarem debaixo de nenhum jugo de escravidão. Obviamente, quando eles olharam e ouviram esta expressão de Jesus, a sua mente os levou para a escravidão literal, uma escravidão física, não é? Como eles estavam acostumados naquele tempo. Também não era isso que Jesus estava falando. Então, do que precisamos ser libertos? O que é que Jesus está expressando com esta verdade? A resposta está exatamente no verso seguinte, João 8,34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Então, a resposta para esta primeira pergunta é o pecado. Nós precisamos ser livres, libertos do pecado. Por quê? Porque todo ser humano sem Cristo, sem Deus, errante pelo mundo, ele é escravo do pecado. Por mais que a sua mente lhe faça acreditar que ele é livre, e algumas pessoas dizem que a verdadeira liberdade é fazer o que quer, e este é um ledo engano. A verdadeira liberdade é poder dizer não para alguma coisa e não ser escravo das suas próprias vontades. E o pecado atua justamente na vontade do ser humano. Então, todo aquele que está alheio a Cristo, longe de Cristo, ele é escravo do pecado. Esta é uma verdade que nós encontramos ao longo de toda a Escritura. Se nós olharmos, eu quero poder ler com os irmãos, a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, o capítulo 6 trata basicamente sobre a escravidão ao pecado. E o capítulo 7 dá sequência sobre isso, e depois no capítulo 8 nós vamos ter um compêndio muito lindo sobre a vida no Espírito, onde não há mais condenação, porque há liberdade em Cristo Jesus. Então aconselho os irmãos também a lerem os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, para que a gente possa também ter conhecimento aprofundado sobre este tema. Mas o capítulo 6, especialmente os versos 17, 18, 20, 21, 22 e 23, são muito importantes para essa compreensão. Veja o que diz o texto, Romanos 6 e 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E agora, versículo 18. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. 21. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o 23 que nós conhecemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que por duas vezes, Paulo está falando sobre a escravidão ao pecado. Outrora, escravos do pecado. Antes, escravos do pecado. Agora, porém, este agora, porém, fala da nova posição que nós temos em Cristo, do novo homem que o Senhor Jesus opera e realiza no nosso ser, do novo tempo que nós estamos vivendo. E ele diz, agora, porém, não são mais escravos, agora são libertos do pecado. Então, do que precisamos ser libertos? Todo ser humano precisa de libertação do pecado.
E nós vamos ver que a obra de Cristo em nossa vida é uma obra primariamente de libertação. Ele opera esta libertação no nosso interior, para que a gente possa, de fato, ser livre. Isso está evidenciado na nossa salvação. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós vamos ver que a salvação ela está dividida em 3 tempos, e estes 3 tempos nós temos operações de 3 obras distintas. Salvação está organizada no passado, no presente e no futuro. Quando nós falamos do passado, nós vamos lembrar da obra da justificação. Dentro da justificação tem outros elementos, como a regeneração, o novo nascimento. Falamos sobre isso já nesse trimestre. Agora, dentro da justificação, há uma libertação. A libertação da culpa do pecado. Isso é extremamente importante para que a gente possa entender como o Senhor Jesus nos liberta do pecado, como a verdade nos liberta do pecado. Então, lá na justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Não recai mais sobre nós a culpa dos erros que nós cometemos, de um passado sem Cristo, de decisões erradas e contrárias aos princípios de Deus, porque o Senhor Jesus nos torna justos por meio do seu sacrifício, da sua morte. Ele carrega esta culpa nele mesmo no Calvário e nós somos feitos justos diante de Deus. Portanto, neste primeiro tempo da salvação, no passado, onde nós vemos a obra da justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Depois temos o tempo presente. No tempo presente, nós temos a obra da santificação, que é uma das dimensões da nossa salvação. E na santificação, agora nós somos libertos do poder do pecado. Uma vez que nós somos santificados e estamos num processo de santificação no presente, renunciando à concupiscência, renunciando à impiedade, renunciando tudo que desagrada ao Senhor e é contrário à sua palavra, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós estamos debaixo do poder do sangue de Jesus, que nos liberta de todo o pecado. E quando nós olhamos para o tempo futuro da salvação, onde nós temos a obra da glorificação, que é a transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorificado, então nós vamos ser libertos, neste momento, da presença do pecado. Porque por mais que estejamos num processo presente de santificação, o pecado ainda está na nossa natureza carnal, ainda está na nossa natureza terrena. Mas quando nós tivermos a glorificação da nossa vida, o nosso corpo, nós seremos livres da presença do pecado. Ao chegarmos no céu, o pecado não estará mais em nós. Então, de forma resumida, os irmãos estão vendo na tela, nós temos aqui o passado, dentro das perspectivas da nossa salvação, passado, presente e futuro, a obra da justificação nos livrando da culpa do pecado, a obra da santificação nos livrando do poder do pecado e a obra da glorificação que vai nos livrar da presença do pecado. Esta é a obra de libertação que o Senhor Jesus, a verdade de Deus, opera em nós e nós somos livres porque Ele tem nos libertado. Então, do que precisamos ser livres? Precisamos ser livres do pecado. A segunda pergunta é: o que ou quem é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já pontuamos que precisamos ser libertos do pecado. O que é ou quem é a verdade? E a resposta é muito simples. A resposta é Jesus. Jesus é a verdade. Se nós continuarmos o texto do capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o versículo de número 35 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o 36 completa o texto dizendo: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta é a perspectiva que Jesus está usando para mostrar que a verdade que liberta nada mais é do que ele próprio, o Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, esta verdade nada mais é do que o próprio Jesus. Nós vamos ver que isso também está evidenciado nas palavras de Jesus, no capítulo 14 do mesmo livro, versículo 6, que nós conhecemos. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus faz questão de dizer: eu sou a verdade. Então, quando nós olhamos para esta
expressão de Jesus, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará, estamos falando do próprio Jesus. E aí nós vamos talvez nos questionar, mas a verdade é Jesus ou a palavra de Deus? E a resposta é que é ambos. Porque nós vamos encontrar, obviamente, Jesus no capítulo 17, versículo 17, do mesmo livro do apóstolo João, orando pelos discípulos e por nós, não é? Consequentemente, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como assim? Jesus diz que ele é a verdade, e agora, 3 capítulos depois, ele está dizendo que a palavra é a verdade. Existe alguma contradição nisso? Nenhuma contradição. A resposta é: tanto Jesus quanto a palavra são a verdade. Porque se nós lembrarmos, estamos estudando nesse trimestre sobre o Verbo que se fez carne. Ou seja, Jesus é a encarnação da palavra. A palavra é o próprio Jesus. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ou seja, este Verbo, esta palavra de Deus, ela encarnou. É Jesus encarnado. Jesus é a manifestação carnal da palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus, fala de Jesus. Por isso que nós, pregadores, não temos o direito de pregar a palavra de Deus sem falar de Jesus. Se não falamos de Jesus nas nossas mensagens, não estamos pregando a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Portanto, esta verdade que liberta nada mais é do que Jesus, nada mais é do que a palavra de Deus encarnada, plena, completa no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Jesus é o agente da nossa libertação. Se o Filho vos libertar, se esta verdade que liberta vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a grande esperança de qualquer pessoa que se encontra com Jesus. Não é uma possibilidade ele ser liberto, é uma garantia. Se o Filho vos libertar, se você conhecer esta palavra, esta verdade, você vai ser livre plenamente. E a terceira e última pergunta é: o que é conhecer? E nós vamos ver na nossa lição que Jesus se apresenta como a palavra em Jerusalém, no capítulo 7. Então os irmãos vão poder explorar, é o primeiro tópico da nossa lição. E por que Jesus se apresenta no capítulo 7 como a palavra, como uma doutrina que vem de Deus, que é de Deus? Porque havia uma divisão entre as pessoas sobre quem ele era. Isso apareceu também num diálogo dele com os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus vai se mostrar com a palavra viva, como alguém que carrega uma doutrina que não é dele, mas que está nele, a doutrina que é do Pai. Nós vamos ver também, não é, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai se apresentar como a verdade diante dos fariseus, que é o que nós lemos aqui no capítulo 8. No entanto, esta abordagem de Jesus, ela começa no início do capítulo 8, onde há a história de uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. E eles levam até Jesus na intenção de colocar ele numa saia justa, perguntando para ela: a lei diz que é para matar, apedrejar, e o Senhor o que diz para nós fazermos? E Jesus vai escrevendo no chão, algo que a Bíblia não diz o que é, olhar para aqueles acusadores e dizer para eles: quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, então. E eles vão largando as pedras de um a um e vão indo embora. Por que isso acontece? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, que é a verdade de Deus, a verdade encarnada, ele faz-nos ver as nossas próprias falhas. O encontro com a verdade, este conhecimento da verdade, esta interação com a verdade, nos gera consciência das nossas falhas. E isso faz com que a gente entre num processo de transformação e libertação. E a terceira pergunta é: o que é conhecer? Porque conhecer é saber sobre, alguém vai dizer conhecer é ter a informação, isso é muito superficial.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra conhecer, ela aparece num sentido mais profundo. Talvez os irmãos vão lembrar de Mateus, no capítulo 7, os versículos 22 e 23, Jesus fala sobre pessoas que vão chegar no fim e vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como Deus vai dizer para alguém que não o conhece? Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Porque o conhecer aqui não é sobre saber. O conhecer aqui não é ter informação. O conhecer aqui, nesse sentido, é ter relacionamento, é ter familiaridade, é ter convívio, é conhecer num sentido profundo que somente a experiência do cotidiano, da interação pode gerar. Então, quando nós olhamos para o texto de João capítulo 8, versículo 32, conhecer a verdade aqui não é só ter informações sobre Jesus. Conhecer a verdade aqui não é só saber quem é Jesus. Conhecer a verdade aqui é ter familiaridade com ele. Conhecer aqui vem do grego, a palavra grego gnostos, não é? Que significa ser bem conhecido. Conhecido num sentido profundo, que somente o convívio, somente a interação, somente a proximidade pode gerar. Então, conhecer a verdade é se relacionar com Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos perguntamos aqui, libertar do quê? Do pecado. Nos perguntamos aqui, quem é a verdade? É Jesus. E nos perguntamos aqui, o que é conhecer? É relacionar-se. Então, estamos falando de um texto que nos apresenta uma verdade que nós não podemos negar. Estamos falando de um texto que diz que uma vez que nós temos uma vida de comunhão, de proximidade, de intimidade, participativa na presença de Cristo, Cristo nos liberta do poder do pecado. Cristo nos liberta da culpa do pecado. E no fim, Cristo vai nos libertar da presença do pecado. Nós vamos ver que a nossa lição fala exatamente sobre isso no terceiro tópico. Ela fala que a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Permanecer é estar nele, é ter comunhão com ele. Por isso que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e 17, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é o estar em Cristo que nos habilita a uma vida transformada. É o estar em Cristo que nos habilita a uma vida nova. É o estar em Cristo que nos despoja do velho homem e faz a nova natureza reinar no nosso coração. Uma natureza que é guiada pelo Espírito. E nós vamos ver aqui que a nossa lição também fala que aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. E eu quero poder ler a conclusão da nossa lição com os irmãos, que diz o seguinte: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Portanto, reforço, nós, pregadores, não temos o direito de pregar qualquer outra coisa que não aponte para Jesus. Podemos ter uma mensagem linda sobre diversos temas e diversos assuntos. Jesus tem que ser o ponto principal desta mensagem, porque em Jesus se concentra todas as coisas. E Jesus é o único que pode colocar uma alma em liberdade. Por isso, se relacione com Jesus, tenha comunhão com Jesus, ame Jesus,
Busque Jesus, viva para Jesus, conheça Jesus e tua vida será uma vida plenamente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você conhecer esta verdade te libertará. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.